Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. O nosso texto de estudo desta lição 8 é todo o capítulo 8, mas nós colocamos como leitura bíblica em classe desde o verso 1 até o verso 14, sendo que o nosso texto áureo utiliza os versos 21 e 22, versos esses que dizem: não tomarei mais ou tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e seca, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Versos 21 e 22, conforme já citamos. É nosso texto áureo, e aqui nós temos dentro desta lição uma promessa de Deus de não faltar mais a normalidade dos dias, das estações, enquanto esta terra durar. Dois pontos importantes é que a terra não está constituída para existir sempre. A vida terrena tem um limite esse que temos em Apocalipse, é até completar o número dos que hão de ser salvos, ou, dentro do propósito de Deus, o número que Ele propôs para encher os céus. Mas, continuando, observe também que a normalidade de inverno, verão, noite, dia, sim, tempo de plantar, tempo de colher, isso vai existir sempre. Já vimos vários temores em épocas passadas, quando os homens ficaram inquietos com o que poderia acontecer, e aí vem as diversas situações. E lembro de uma no passado, de alinhamento dos planetas, e que todo mundo imaginou que ia ter uma catástrofe qualquer, uma alteração brusca, mas tudo permaneceu normal. Esta palavra nos conduz a isso: tudo é normal até o fim deste mundo, quando Jesus afirmou que vai estar normalidade, os homens comprando, vendendo, casando e tantas outras normalidades, quando virá também um juízo final para este mundo. Mas isso é só observação dentro do próprio texto que aqui apresentamos, o nosso texto áureo. Mas nós vamos desenvolver a nossa lição dentro do esboço assim proposto, com os subtítulos: primeiro, as águas do dilúvio começam a baixar, versos até os 5. Depois, segundo subtítulo, Noé entende que as águas do dilúvio secaram, aí capítulo 8, do verso 6 a 14. E finalmente, o último subtítulo, Deus manda Noé sair da arca, versos 15 a 22. Continuando, indo para os nossos
textos assim projetados, está em tela, diz para nós, na lição anterior, vimos como o mundo antigo foi destruído pelas águas do dilúvio e como Noé e sua família, assim como os animais que com ele entraram na arca, foram salvos da ira de Deus ou na ira de Deus. Nada mais restava daquela geração ímpia e pecadora. E num primeiro momento, a visão que se descortinava aos olhos de Noé era a de um mundo completamente vazio, coberto por águas, que se estendia de todos os lados até o horizonte. Mas veremos como, a partir da devastação em que se encontrava, aquele remanescente presenciou o desfrutar de um novo mundo para habitar sobre as bênçãos e promessas de Deus. Novas bênçãos, novas promessas, novas afirmações, conforme Deus próprio. Então cessou um mundo antigo. Sim, temos o apóstolo que diz o mundo de então, o mundo antigo, citando a existência humana na terra anterior, e esta que agora vivemos é continuidade da partir de Noé após o dilúvio. Mas consideremos ainda, avançando na nossa lição, imaginemos Noé com toda aquela sua família e animais, estavam como que flutuando sobre as águas. E na lição anterior vimos que foram 150 dias em que as águas estiveram cobrindo tudo, absolutamente tudo. 5 meses aproximadamente na nossa forma de contar. E agora no primeiro subtítulo temos essa consideração: as águas do dilúvio começam a baixar. Muito bem. O texto que nós temos referente a esse subtítulo, as águas do dilúvio começam a baixar, são os versos de 1 a 5, e que no texto bíblico podemos encontrar desta forma: E lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de toda res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo, e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas tornaram de sobre a terra, continuamente, e ao cabo de 150 dias, as águas minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo e minguando até ao 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Paremos até aqui. Então observem as águas predominando 150 dias, 5 meses, e Deus fazendo vir um vento acalmando tudo. Deus de alguma forma fechou as águas que vinham inundando tudo, porque lembrem-se que não foi somente chuvas. Alguma coisa aconteceu em que vieram águas de muita forma sobre o mundo de então e cobriu desta situação, nesta situação, a esse limite já colocado. Mas Deus foi fechando toda a vinda de águas até a própria chuva, e
a água foi minguando, para acontecer que lá no 10º mês, sim, aí começaram a aparecer os mais altos montes. Muito bem, seguindo o nosso estudo, procurando caminhar dentro do nosso plano de aula, nosso material de classe, temos o texto agora, primeiro parágrafo: as águas do dilúvio começam a baixar. E podemos estar lendo então o texto. Cessada a turbulência das inundações e da chuva que causaram o dilúvio, vimos no capítulo anterior que as águas prevaleceram sobre a terra durante mais 150 dias. Nesse período, a arca vagou à deriva e aqueles que se encerravam dentro dela permaneceram fechados, sem saber o que se passava do lado de fora. Ao mesmo tempo, esse período corresponde ao princípio do escoamento das águas, pois, de acordo com o texto que ora estudamos, as águas tornaram de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias as águas minguaram, isto é, começaram a diminuir. Notemos que Deus se lembrou de Noé e de todos que estavam com ele dentro da arca. Na ira, Deus lembrou-se da misericórdia e assim, satisfeita a justiça divina, e lembrando-se do concerto de salvação, Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Muito bem, o que é normal e já até considerado antes, eles presos dentro da arca. E atentemos, irmãos, já disse na lição anterior, a arca não subiu como num elevador para depois descer na proximidade do mesmo local. Toda a geografia do mundo foi alterada, tudo foi alterado. Não existia mais aquela expressão Pangeia, ou seja, uma porção única de terra, isolada e diferenciada dos mares. Mas agora, após o dilúvio, nós temos um mundo cheio de ilhas, os grandes continentes, até o continente, digamos, asiático, todo ele é uma ilha, e a maior parte da superfície terrena é água. Todas as 3 Américas, Norte, Sul e Central, é ilha, é uma extensão enorme de terra, mas entretanto cercado de águas. E observe ainda, para ver que está tudo mudado. Se antes era um rio que saía e se dividia em braços, regando toda a terra, primeiramente criada e moldada por Deus, agora tudo é o contrário. Nós temos minas de água brotando por todos os lados e que vão escorrendo, formando alguns fios de águas, córregos de águas, que vão uns aos outros se somando, formando grandes rios e que todos terminam no mar. Então tudo está mudado. Quero dizer com isso que quando a arca desceu, não desceu no mesmo lugar, para o pessoal dizer que por ali está o jardim do Éden. Errado. E ainda mais, quando desceram e chamaram alguma coisa de Rio Tigre e o outro de Eufrates, também é o incorreto isto, porque não são mais aqueles rios. Porque aqueles rios vieram de um rio primário,
e esses rios, na verdade, estão sendo formados por fontes diversas de águas e, independente um do outro, vão para o mar. Então, não é nada daquilo mais. Mas, só para nós termos entendimentos e avançarmos para ver que, de fato, Deus fez uma alteração tremendamente grande. Águas formadas de forma diferenciada e todas indo para o mar. E assim é a expressão de Abacuque no capítulo 3, o verso 2, algo tremendo que Deus fez, e no que também consideremos que o profeta Abacuque entendeu, não por aquela época, mas pelo agir de Deus, que Deus age de uma forma tremenda, que de fato pode nos assustar e deve de fato nos conduzir ao temor que lhe é devido. Abacuque 3, o verso 2 diz: assim disse então esse profeta: ouvi, Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-se da misericórdia. E isso dizia Abacuque, numa semelhança com aquele tempo, quando Deus estava trazendo juízo sobre a face da terra, no tempo dele, no tempo do Império Caldeu, e ele assustado com tudo aquilo que acontecia, e Deus dizendo: é juízo meu. Ele estava agindo, e Abacuque, de assustado pelas coisas difíceis, que talvez não pudesse ter um verdadeiro entendimento ou completo entendimento, mas por fim, sabendo que Deus estava operando, ele estremeceu por ver o poder de Deus, como age sobre tudo, mas ao mesmo tempo vai dizer depois que se Deus está agindo, aconteça o que acontecer, esperarei no Deus da minha salvação. O que Noé estava experimentando, algo extraordinário, nunca aconteceu, mas acontecia, e ele era personagem que estava vivenciando aquilo. Mas continuando, avançando na nossa lição, ainda nesse primeiro subtítulo, as águas do dilúvio começam a baixar, o novo parágrafo que temos aqui, nos expõe este texto em tela. Os versos seguintes descrevem o progresso da estiagem ou do escoamento das águas, na medida em que a arca, tendo vagado livremente por regiões desconhecidas, no 7º mês, isto é, atentemos para isso, 5 meses após o início do dilúvio, como que ancora ou para ou pousa nos montes de Ararat, uma cadeia montanhosa atualmente localizada no norte da Mesopotâmia, e de onde posteriormente veremos que as primeiras gerações dos filhos de Noé desceram para habitar o restante do mundo. No 10º mês, diz o texto, que apareceram os cumes dos montes, o que é compreensível de um ponto de vista humano, pois mesmo que o Ararat seja ou não seja a maior cadeia de montanhas do mundo, ela se destaca em relação às demais montanhas no Oriente Próximo. Então, naquela região, os primeiros montes vistos eram o de Ararat, e quanto aos outros montes mais distantes, ninguém pode dizer como eram naquele tempo passado, e que possivelmente não foram avistados por Noé, ainda mais que consideremos que até então se entendia que aquele mundo antigo, Europa, Ásia e África, era o mundo de existência dos homens. Só 1500 anos depois de Cristo é que vão descobrir as Américas
e a Oceania, mostrando que tem ainda, ou tinha, em desconhecimento de épocas antigas, a imensidão de terras neste mundo. Mas vamos em frente, e nessa mesma lição, as águas de dilúvio secaram, Noé sai da arca. No segundo subtítulo que temos, Noé entende que as águas de dilúvio secaram, versos 6 a 14, temos então um novo texto para lermos e comentarmos. Agora versos 6 a 14 desse capítulo 8. Assim lemos: E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo que saiu indo e voltando, até que as águas secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé, e voltou a ele, para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra, e ele estendeu a sua mão, e tomou-a, e meteu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Aí está o texto que vamos estar considerando. E observem que temos algumas colocações de datas que vão mostrar que Noé esteve na arca mais de um ano, e que foram muitos meses em que a água predominou, se de uma vez cobrindo tudo, depois cobrindo parcialmente, depois entendemos que uma umidade alta até secar e as plantas poderem se desenvolver. Assim, vamos para os nossos parágrafos dentro da nossa lição. Nesse segundo parágrafo, Noé entende que as águas do dilúvio secaram. E vejamos o texto. Não sabendo o tempo de duração do dilúvio, Noé passou por aquele momento com paciência e esperança de que o mesmo Senhor que lhe havia ordenado entrar na arca, diria novamente: sai da arca, ou sair da arca. Mas até lá, Noé aguardou no interior da embarcação, desejando compreender a situação em que se encontrava ele no meio de tudo aquilo. Noé sondou o mundo ao seu redor. Para isso ele se serve de 2 aves, primeiro um corvo, depois uma pomba. Diz o texto que o corvo ia e voltava continuamente para a arca. Diz aí do texto: depois o patriarca envia uma pomba. Logo esta volta para Noé, indicando não ter encontrado repouso para os seus pés. Num segundo voo, ela volta trazendo um ramo de oliveira no bico, o que dá a entender que a vegetação começava a ficar visível. E na terceira vez, em que é enviada para fora da arca, a pomba não volta mais,
indicando ter encontrado apoio firme, ou abrigo, ou segurança, no mundo que já estava se desenvolvendo. Então esse assunto aqui é interessante, a forma prática, sábia de Noé para ter notícia lá de fora. Não tinha aparelho, não tinha câmara de sondagem, então ele usou desse artifício, soltou o corvo. Lembrando que o corvo é uma ave de rapina, e vive de coisas mortas, então digamos assim, o corvo indo, achava ainda umidade e podridão daquele afogamento de muitos seres do que então existia, e se servia, se alimentava, estava à vontade, e voltava para a arca, que era um abrigo normal, seguro para ela. E isso passando vários tempos, porque Noé também solta, digamos assim, com intervalos para analisar o que está acontecendo lá fora. O que está acontecendo lá fora é que há podridão. Sim, muitos corpos mortos boiando ou ainda em decomposição serviram de banquete para o corvo. Passado esse tempo, ele solta a pomba. A pomba, que é um animal limpo, que não pisa em qualquer lugar, voou, não achou onde colocar o pé com segurança, voltou para a arca, não ficou fora. Mais um tempo que Noé deixa, 7 dias, solta outra vez a pomba, ela vai, e agora tem uma novidade: ao voltar à tarde, ela trazia já uma folhinha verde, ou seja, já estava formando-se na terra uma vegetação, mas ela voltou, porque naturalmente os galhos que estavam se levantando ainda eram fracos, não podiam suster a pomba em cima, não dava apoio e segurança. Mas mais 7 dias, agora a pomba foi e não voltou mais. Tinha onde descansar os pés, tinha onde se empoleirar para dormir à noite. Pronto, aí Noé entendeu, a vegetação está mais firme e já está havendo seca, vamos dizer assim, no terreno, para que a vegetação possa se desenvolver naturalmente. Coisa simples que Noé fez. Então já tem noção como que está lá fora. A podridão já secou, agora já tem vegetação formando, e a vegetação já está tendo robustez, aí pássaros podem estar ninhando em seus ramos. Foi a forma que ele entendeu para ter a notícia lá de fora. Continuando no segundo parágrafo, podemos continuar lendo o que se diz: compreendendo que o juízo de Deus havia sido executado e que a terra ficaria cada vez mais seca das águas do dilúvio, Noé se permite ele mesmo vislumbrar o horizonte daquele novo mundo, removendo a cobertura da arca. Mas notemos a paciência do patriarca e ao mesmo tempo o temor que a devastação do dilúvio teria causado sobre o seu coração, de tal modo que ele ainda aguardou alguns dias até que Deus expressamente o mandasse sair da embarcação. Aí está um ponto interessante que mostra para nós prudência e atenção para as ordens de Deus. Deus tendo dado uma ordem, a ordem está dada. Deus não é qualquer um para ficar mudando ou esquecendo da ordem dada e deixando as coisas serem alteradas. E Noé teve ordem, entra na arca, e agora estava lá na arca ainda que parecesse que a vegetação já estava crescendo, está tudo bonito, mas ele continuou na arca até que Deus expressamente desse ordem para sair. Isso é importante, irmãos, na nossa vida.
Deus nos dá às vezes ordens e a gente vai e não atenta que o mesmo que mandou é o mesmo que deve ser consultado para ver se é tempo de voltar ou o que mais proceder a cada tempo que se passa no nosso viver. E muitos vão e podem retornar rápido demais, quando Deus ainda não chamou. E temos o exemplo do profeta, a quem Deus deu ordem: você vai por um caminho e volta por outro. E indo em toda essa trajetória, não coma e não beba coisa alguma. E o profeta não guardou isso. E achando, também por uma alusão trazida por outro colega de ministério: não, já está tudo certo, a obra já foi feita, agora você pode comer, beber, repousar, que já está feita a obra. E iludiu o profeta, que tinha ordem: vá por um caminho, volte por outro e não coma nem beba nessa trajetória. Assim precisamos entender. E Noé, no temor devido a Deus, ele percebeu: aquele que mandou ir ou entrar é o mesmo que tem que mandar voltar ou sair. Entendamos isso, aprendamos a consultar mais a Deus, porque Deus que manda, que falou uma vez, fala duas vezes. E assim, dentro dessas considerações, só lembrando de algum texto bíblico que possa ser importante para considerarmos, trazermos, no Salmo 119, os versos 119 e 120, que dizem para nós: 119: tu tiraste da terra como escórias a todos os ímpios, pelo que amo os teus testemunhos. O meu corpo se arrepiou com temor de ti, e temi os teus juízos. Tal qual falamos há pouco, Abacuque, vendo a operação de Deus num juízo declarado, antes anunciado para ele, Noé, ele tinha temor de Deus, estava na arca, esperando até que de fato a ordem veio para sair desta arca. E é no subtítulo 3 que encontramos: Deus manda Noé sair da arca, versos 15 até 22, nesse texto do capítulo 8, que é o nosso estudo. Portanto, capítulo 8 de Gênesis, verso 15 em diante, está escrito assim: então falou Deus a Noé dizendo: sai da arca, tu e tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo, todo animal que está contigo, de toda a carne de ave e de gado, e de todo réptil que se lança sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele, e todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz, enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Aí está a colocação, a palavra de Deus,
para Noé e, na verdade, para todos nós. A continuidade, a normalidade de uma existência que será para todo o tempo que a Terra existir. E assim, nesse terceiro subtítulo, tendo visto esses versos 15 a 22, que é o texto que agora consideramos, o subtítulo dizendo: Deus manda Noé sair da arca. E o que está em tela coloca para nós: ordenado e ao mesmo tempo encorajado pela palavra de Deus, Noé sai da segurança oferecida pela arca para aquele mundo completamente vazio e desolado, levando consigo apenas sua família e os animais que haviam sido preservados com eles. O mandado divino para os animais se procriarem e encherem a terra é novamente expresso como no princípio: povoem abundantemente a terra e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Noé, por sua vez, oferece o primeiro culto solene a Deus naquele novo mundo, sacrificando dos animais limpos e oferecendo-os em holocaustos, numa demonstração de gratidão pelo livramento e sujeição ao propósito do Criador e Senhor dos céus e da terra. Aí está, Deus manda Noé sair por ordem de Deus, e também que seria para ele uma segurança para enfrentar o que existisse lá fora, do que ele não tinha ainda a total ideia que poderia ser, mas saiu e primeiro cuidado oferecer um culto a Deus, sacrifícios, holocaustos. E se antes entraram 7 animais limpos, 7 casais, frisando melhor, de animais limpos, um dos 7 pelo menos foi colocado como oferta de sacrifício a Deus. E Deus recebeu aquela oferta, a ideia de que um sacrifício feito em gratidão e em atenção ao senhorio de Deus, isso agradou a Deus, e vem essas bênçãos todas, como Deus falando, como lá no princípio, para crescer, para frutificar, para se multiplicar. Ainda que o texto pode ter falado de alguma forma, mas a ideia é para todos, homens e animais, crescerem e se multiplicarem e sujeitarem toda a terra. E isso foi o que aconteceu. E observe, terra vazia, somente 4 casais, não constando mais a Bíblia que Noé gerou mais filhos, mas seus filhos, Sem, Cã e Jafé, esses sim, foram os 3 ramos dos povos que agora povoam todo este mundo. E dentro de tudo isso, o Salmo 116 coloca para nós palavras que mostram que os profetas, os salmistas, entendiam, reconheciam esta obra de Deus sobre a face da terra. E assim, Salmo 116. Dos versos 12 a 14, encontramos este escrito: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. E depois no verso 17, oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pronto, aí estão essas considerações de que poderemos oferecer ao Senhor, como chegaremos a Ele, como apresentaremos nossa gratidão
E a expressão aí está: tendo Noé oferecido sacrifício segundo o conhecimento e entendimento daquela época, de todos os animais limpos. Mas agora entendemos, Deus preza mais no nosso reconhecimento de quem é Ele, Deus único e verdadeiro, e Deus que tem prazer em usar de benignidade. Mas vamos em frente, quando nós temos um segundo parágrafo, nesse subtítulo 3, Deus manda Noé sair da arca, assim como descansou no sétimo dia em sinal de contentamento pela criação, digamos a criação original. Agora, ao se agradar do cheiro dos holocaustos, Deus demonstra a sua boa vontade para com o homem e a criação, por assim dizer, renovada. O dilúvio foi um testemunho do juízo inescapável de Deus contra os pecadores, que a seu tempo alcançará a todos, geração após geração, até a consumação do mundo, que certamente ocorrerá. Compreendendo, porém, a fraqueza humana irrecuperável até a restauração de todas as coisas pelo Evangelho em Cristo Jesus, o Senhor também será paciente, dando amplo testemunho aos homens acerca da sua bondade e poder, inclusive beneficiando-os com estações e colheitas e uma vida estável, poderíamos estar dizendo. Portanto, irmão, observe que um renovo, começa tudo de novo, só que agora não são mais através de duas pessoas, um Adão e uma Eva, um casal, mas são três casais, três ramos de povos por todo o mundo. A descendência que vem por Sem, a que vem por Jafé e a que vem por Cã. É que está esta mistura de pessoas em toda a face da terra. E como foi Deus, foi trazendo o mundo, século após século, milênio após milênio, na sua paciência, para como que suprir o homem de uma vida normal, que muitas vezes eu lembro de falar dos nossos antepassados, meus avós, terra era boa, quieta, produzia frutos, era uma coisa suave, a angústia do viver no passado, coisa que hoje já não temos. Nós temos uma inquietação constante, ainda mais com essa pandemia ou outras pandemias, a violência, a injustiça, a corrupção que está predominando por todo o mundo. Mas assim, em Atos dos Apóstolos, Paulo chegou a citar que o testemunho de Deus para toda a humanidade é que Ele sempre abasteceu o mundo daquilo que os homens poderiam ter necessidade, nunca faltou. E assim a expressão do capítulo 14 é esta, nos versos 16 e 17, falando: Deus, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos, contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Então, na normalidade, alimentação, sobrevivência, Deus nunca faltou naquele mundo. E o Salmo 104 também diz a mesma coisa, o cuidado que o salmista observou de Deus em fazer sobreviver ou suprir a necessidade de todo ser vivente na face da terra. Na verdade, o Salmo 104 fala da obra do Criador e da sua assistência. E nós vamos só colocar os versos 14 e 15 que dizem: Ele, Deus,
Faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento e o vinho que alegra o seu coração. Ele faz reluzir o seu rosto com o azeite e o pão que fortalece o seu coração. E, lendo mais um pouco, poderíamos estar também tendo ciência que o salmista diz que Deus ouve a necessidade de todo ser vivente, até dos filhotes dos animais. Deus está atentando ao seu clamor, à sua expressão da necessidade de alimento, e Deus procura abastecer a todos. Poderíamos dizer que nunca se viu um pássaro caindo no seu voo porque estava faminto. Nada. Todos os pássaros têm alimentação, não plantam, não colhem, não armazenam em depósitos, entretanto, não lhes falta a cada dia a sua porção necessária. É Deus cuidando. Mas será que nós homens percebemos o seu cuidado para conosco? Aí está o que nós precisamos estar considerando e observando. Agora, nessa sequência que vai existir, nós vamos perceber que Deus, por tantos séculos, milênios, sempre esteve conduzindo os seus de uma forma notória para que o mundo soubesse: há um Deus. E ainda que eles depois se desviassem achando ser Deus alguma coisa aqui, alguma coisa ali, e até mesmo esculpissem para si os seus deuses, que na verdade não são deuses, não podem ouvir, nada podem fazer, nem por si mesmos. Deus sempre colocou homens na terra que ficaram apresentando: há um Deus maior, há um Deus verdadeiro, há um Deus acima de todos. Assim temos o testemunho de Abraão, depois temos o testemunho de José, chamado Salvador do mundo, o que Faraó e todo o Egito compreendeu: há um Deus que sabe tudo, estabelece tudo, até o trazer a fome. Ele anuncia antes que vai trazer a fome e dá também a instrução de como sobreviver numa época difícil. E assim vai por todos os séculos, testemunho de Deus para o mundo. Há um Deus maior, há um Deus que tudo pode, há um Deus que é fiel e pode sustentar aqueles que nele confiam, aqueles que lhe obedecem, até em situações inusitadas, como por exemplo livrar da fornalha de fogo ardente feita por Nabucodonosor. Sim, é o início de um novo tempo, mas por enquanto Noé e a sua família, e a ideia de cultuar a Deus que estava ali registrada naquela operação de sacrifícios, holocaustos apresentados a Deus. E por fim, concluindo, o dilúvio traz preciosas lições sobre a justiça e a ira de Deus contra o pecado, mas também sobre a sua misericórdia para com os fiéis. Enquanto andamos com Deus neste mundo, assim como Noé, podemos descansar na certeza de que quando o juízo se manifestar, seremos guardados do mal e conservados para finalmente presenciar a sua misericórdia. Essa é a realidade que está diante de nós. Nunca aconteceu de Deus desamparar ou deixar confundido alguém que nele confia. E assim posto, lembremos que estamos encerrando a nossa lição número 8. As águas do dilúvio secaram ou secam-se e Noé sai da arca. E os subtítulos que nós tivemos considerando foram: as águas do dilúvio começam a baixar, Noé entende que as águas do dilúvio secaram, Deus manda Noé sair da arca. E o nosso texto áureo:
Quando diz: Deus, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Gênesis capítulo 8, verso 21 e 22. E lembremos da certeza do juízo de Deus. Se cada dia Deus vai suportando tanta coisa injusta, tanta coisa errada neste mundo, entretanto um juízo está posto. E, queira ou não queira, todos os seres humanos, dia após dia, um aqui e outro ali, estão sendo chamados, ou seja, retirados dessa existência pela morte, e após a morte segue o juízo de Deus, até aquele grande dia que é bem conhecido e citado nas Escrituras, e vemos Jesus falando sobre isso, porque foi indagado várias vezes sobre o fim do mundo, e está colocado: o dilúvio é um modelo, assim como foi nos dias de Noé, assim será também no fim deste mundo. Portanto, guardemos a lição, não é só uma história, não, é uma realidade de um Deus Todo-Poderoso que é paciente, mas não deixa ou não se ausenta de nós, mas no seu devido tempo vem trazer juízo e vem trazer escape para aqueles que lhe são fiéis. Os pecadores, sim, darão conta diante de Deus das suas falhas, e os justos, os que confiaram, esperam em Deus, serão socorridos, serão agraciados com alguma recompensa. Assim que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude.
Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.